Olá a todos. Hoje estamos acompanhados por Sayed M. Marandi, professor da Universidade de Teherã e também ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. Os Estados Unidos e seus aliados, por muitos anos, aliaram-se a vários grupos terroristas para derrubar o governo sírio. Eles finalmente conseguiram no final de 2024. Nos últimos meses, vimos governos ocidentais buscando normalizar sua relação com o líder terrorista Abu Muhammad al-Julani, que agora lidera a Síria. Trump o chama de um cara atraente e durão, com um passado muito forte, o que é uma maneira interessante de se referir a esse regime da Al-Qaeda, ramo do ISIS. E a mídia constantemente descreve Julani e o novo governo sírio como ex-terroristas que agora estão reformados. Então parecia que eles estavam sendo abraçados pelo Ocidente, e talvez ainda estejam. Mas agora Israel, é claro, está atacando as novas autoridades na Síria. Então, professor Marandi, eu queria saber o que o senhor acha disso. A antiga parceria entre Israel e Julani acabou? E se sim, como isso vai impactar a parceria mais ampla entre a Síria e o Ocidente? How will this impact the wider partnership between Syria and the West? Well, first I want to point out that Bem, primeiro quero destacar que o regime israelense sempre teve interesse em destruir os países vizinhos e mantê-los fracos e fragmentados para poder dominar a região. Sempre fez isso com o Líbano. Fez isso regularmente contra a Síria, a Jordânia e, claro, o Egito. E sempre teve interesse por meio dos Estados Unidos em destruir outros países como o Iraque e a Líbia. Qualquer país que tenha algum poder, força ou riqueza que possa representar um problema para a supremacia israelense é alvo. O Irã, claro, tem sido alvo desde a Revolução. Agora, só quero lembrar seus telespectadores de algumas coisas sobre a Síria. Antes de 2011, quando essa guerra suja começou, já se discutia entre formuladores de políticas nos Estados Unidos e autoridades do governo sobre como minar a Síria. Mas mais importante ainda na região, a Síria tinha relações muito boas com seus vizinhos. O presidente Assad, ou ex-presidente Assad, e Erdogan tinham relações excelentes. Eles chegavam a passar férias juntos com suas famílias. Portanto, a Síria tinha uma relação próxima com a Turquia do que com o Irã. A relação do Irã com a Síria basicamente consistia em os sírios permitirem que o Irã apoiasse a resistência palestina e a resistência no Líbano através de seu território. O Irã tinha muito pouco envolvimento com o que acontecia dentro da Síria. E o comércio sempre foi muito limitado. Mesmo nos últimos anos, era limitado. O Irã basicamente deu ajuda à Síria durante a Guerra Suja. Então, em 2011, quando a Guerra Suja começou, vimos Erdogan mudar completamente. Ele se juntou a Obama nas guerras sujas que começaram, claro, na Líbia. E a Al-Qaeda foi usada na Líbia. O Catar esteve profundamente envolvido. E então, depois da Líbia, eles seguiram para a Síria. O principal foco, ou o principal centro para desestabilizar a Síria, estava na Turquia e também, claro, na Jordânia, mas principalmente na Turquia. Então, de repente, esse relacionamento que era excelente, os cataris tinham investimentos na Síria, líderes do Catar tinham casas na Síria, membros da família governante tinham casas ou pequenos palácios na Síria. Mudou de repente. E claro, sabemos do infame e-mail de Jake Sullivan para Hillary Clinton em 12 de fevereiro de 2012, afirmando que na Síria, a Al-Qaeda está do nosso lado. A mesma Al-Qaeda que realizou o 11 de setembro, de acordo com a narrativa oficial, uma década depois, estava do lado dos Estados Unidos. E claro, antes disso, eles também estavam do lado dos Estados Unidos na Líbia, através da Turquia, do Catar e, obviamente, de outros países ricos em petróleo e gás no Golfo Pérsico. Mas acho que é justo dizer que agora, depois que Mohammed bin Salman chegou ao poder, por qualquer motivo, ele se distanciou em grande medida desses grupos salafistas e takfiris. E eles agora são, em sua maioria, apoiados, financiados e treinados por uma coalizão Catar-Turquia. Mas depois que a Guerra Suja começou,
E claro, os Estados Unidos não fazem guerras sujas nessa região sem total coordenação com o regime israelense. Essa foi uma operação israelo-americana para enfraquecer a Síria. O Irã, naquela época, estava preocupado, mas não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na Síria. O Irã estava dizendo que esta é uma guerra suja. As agências de inteligência iranianas sabiam o que estava acontecendo. Eles declararam isso. Mas a mídia ocidental estava apoiando os chamados revolucionários sírios, e o que mais tarde ficou conhecido como Exército Sírio Livre. E diziam que tudo isso era bobagem. Em 2013, dezenas de milhares de combatentes estrangeiros já haviam entrado na Síria, e a Al-Qaeda e depois o ISIS se tornaram grupos enormes e poderosos. Havia também o Jaish al-Islam e outros grupos que eram afiliados a esses grupos. Às vezes estavam em guerra entre si, às vezes eram aliados. Mas de qualquer forma, havia muitos grupos diferentes, mas todos eles takfiris, salafistas, financiados em grande parte por ditaduras familiares do campo americano na região do Golfo Pérsico, pela Turquia e pelo regime israelense. Eles estavam financiando esses takfiris ao lado das colinas de Golã, as colinas de Golã sírias, as colinas de Golã sírias ocupadas. E sempre que o exército sírio tentava atacá-los, muitas vezes eles próprios atacavam os sírios. Então não só apoiavam o ISIS e a Al-Qaeda naquela região, como também se envolviam diretamente. Às vezes atacavam iranianos também. Assim havia essa ampla coalizão. E então dezenas de milhares de combatentes estrangeiros vieram de toda a região e além, da Europa e da América do Norte, mas principalmente da Europa. E muitos desses lugares na Europa, onde o salafismo ou a ideologia takfiri estavam sendo promovidos, se tornaram centros para recrutar pessoas para enviar à Turquia, e então eles as enviavam para a Síria. E muitos reclamaram. Famílias, eu conheço famílias no Reino Unido que viram esse processo acontecendo. Elas procuraram a polícia e a polícia disse, não se preocupem, sabemos o que está acontecendo, estamos cuidando disso, ou estamos lidando com isso. Mas permitiram que continuasse. Por quê? Porque era uma política recrutar jovens, pessoas ingênuas, através dessa enorme quantidade de riqueza, do petróleo e gás do Catar e de outros países naquela época. Lembre-se, isso foi antes de Mohammed bin Salman. Então, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, muito dinheiro estava sendo gasto por toda a Europa, pela região, no Paquistão, pelo mundo todo, para espalhar essa ideologia salafista, esse wahhabismo, que era obscuro, aliás, e nunca foi dominante no mundo islâmico. Ela veio de Najd, uma região da Arábia Saudita, onde essa ideologia era muito forte. Mas foi realmente a riqueza do petróleo que fez com que ela se espalhasse, e depois a riqueza do gás substituiu a do petróleo nesse papel. Então, pessoas eram recrutadas de todo o mundo, vindas desses centros culturais, como vou chamá-los. E havia todos esses enormes quantidades de canais de TV, não apenas os oficiais como Al Jazeera, Al Arabiya e outros, mas Qatar. A Arábia Saudita e outros estavam financiando um número enorme de veículos de mídia que promoviam a ideologia takfiri e o ódio sectário. Eles espalhavam desinformação sobre seitas, sobre outras pessoas, sobre grupos, para criar esse ódio religioso. E todos eles tinham permissão para transmitir via satélite. E nenhum governo ocidental teve qualquer problema com o sectarismo e o ódio que estavam sendo transmitidos. Então havia esse enorme aparato de mídia financiado pela riqueza do petróleo e do gás. E além disso, existia essa vasta rede ao redor do mundo que agora estava sendo usada para recrutar combatentes. Assim, em 2013, quando o Irã viu dezenas de milhares de combatentes estrangeiros na Síria tomando o país, os iranianos sentiram que precisavam se envolver. Foi então que o Hezbollah e o Irã começaram a se envolver na Síria, em 2013, 2 anos depois do início disso tudo, e quase 2 anos depois do e-mail, ou 1 ano e meio após o infame e-mail de Jake Sullivan para Hillary Clinton.
Jake Sullivan's infamous email to Hillary Clinton. So Então, a Síria, que era muito próxima do Catar, da Arábia Saudita e, em particular, da Turquia, porque, como eu disse, o ex-presidente Assad e o Sr. Erdogan chegavam a passar férias em família juntos. Isso nunca existiu entre nenhum líder iraniano e o presidente sírio naquela época. Agora não quero entrar na guerra suja e tudo mais, mas vou avançar para o que temos hoje. No fim das contas, a Síria caiu. E esse aparato midiático e essa enorme riqueza ajudaram a criar um ambiente que impugnou a queda da Síria. Muitos no Ocidente fingiram que, no Ocidente, nos Estados Unidos, eles realmente transformaram Abu Muhammad al-Julani, que, como você disse corretamente, foi um dos cofundadores do ISIS, o chefe da Al-Qaeda na Síria e o chefe do ISIS na Síria, porque ele foi enviado ao país pelo Estado Islâmico do Iraque, que mais tarde se tornou o ISIS, para criar o braço da Al-Qaeda na Síria. Depois, eles tiveram divergências e se separaram. Não vou entrar nesse mérito. Então, ele era considerado terrorista criminalista extremista, mas eles cooperaram com a Portmenos Cormeno Gay Storgir. Portanto, não era como se comissão reports, lines done. So, it was not as if they were out to kill him. They were helping him. Eles usariam o chamado Exército Sírio Livre, que tinha muito pouca influência na Síria, Turquia e Jordânia, e financiariam esses grupos, que por sua vez entregariam as armas para o ISIS, a Al-Qaeda e seus afiliados para fazerem o combate real. E precisamos ter em mente, há várias coisas que eu poderia destacar, mas uma observação que considero importante é que o secretário de Estado dos Estados Unidos na época, Kerry, disse em um áudio vazado que os Estados Unidos permitiram que o ISIS avançasse sobre Damasco para pressionar o governo sírio e Assad. Isso está disponível, vocês podem encontrar, quero dizer, seus espectadores podem encontrar, e portanto eles foram autorizados a lutar. Eles foram chamados de terroristas, mas lhes foi permitido lutar. Agora, depois que a Síria caiu e a Al-Qaeda e o ISIS chegaram ao poder, vimos como a mídia ocidental começou a rebatizar, ou começou antes, mas eles rebatizaram essas forças. E claro, al-Julani foi removido da lista de terroristas, e então as sanções contra a Síria foram totalmente retiradas. O que obviamente é a única coisa boa nisso. As sanções contra a Síria eram ilegítimas, e havia uma guerra sendo travada contra os sírios comuns. E isso é completamente injustificável. Mas então, o motivo pelo qual removeram as sanções foi porque apoiavam o ISIS e a Al-Qaeda. O ISIS e a Al-Qaeda foram ferramentas deles desde o início. E isso é algo sobre o qual muitas pessoas deveriam refletir. As pessoas que apoiavam o ISIS e a Al-Qaeda no mundo islâmico, e entre os muçulmanos no Ocidente, que agora estão indignados com o que o regime israelense está fazendo, estavam seguindo uma política alinhada com os interesses de Israel. Eles estavam seguindo uma política orientada pelos Estados Unidos. E basicamente o que fizeram, consciente ou inconscientemente, foi fortalecer o regime israelense desde 2011. Eu diria que, se a Síria não tivesse sido enfraquecida durante essa década e meia, o regime israelense não teria conseguido obter nenhum dos sucessos que obteve. Embora eu acredite que os israelenses tenham perdido, nos últimos 21 meses, muito mais do que ganharam, mas acho que já discutimos isso, os sucessos que tiveram foram em grande parte porque essas pessoas ajudaram os americanos a seguir uma política de destruição da Síria. E estamos vendo os resultados. Agora, al-Julani, como esperávamos desde o primeiro dia quando chegou ao poder, iria fazer um acordo com os israelenses. Ficou claro porque, desde o início, ele foi apoiado pelo Ocidente. E vimos esse processo acontecer. E al-Julani começou a negociar através da Turquia. E já vou falar sobre a Turquia, o Sr. Erdogan, em breve. E desculpe por essa resposta tão longa.
Mas Al-Julani começou a trabalhar para tentar criar uma boa relação com o regime israelense. Ele enviou várias mensagens dizendo: olha, nós temos apenas 2 inimigos, e nossos 2 inimigos são os mesmos que os seus, Irã e Hezbollah, obviamente. E até mesmo em seu discurso na outra noite, depois que os israelenses bombardearam a Síria, anteontem à noite ou de madrugada, ele basicamente agradeceu aos Estados Unidos, aos países árabes e à Turquia por tentarem pôr fim a esse ataque de Israel. Então os Estados Unidos são uma força do bem, aparentemente aos olhos do Sr. Al-Julani. Ele fez o melhor que pôde. E o que aconteceu, porém, foi que os turcos facilitaram, por sua própria admissão, eles estavam facilitando conversas, um bom relacionamento entre Israel e Al-Julani, por meio de negociações diretas e indiretas, sendo a mais recente na República do Azerbaijão em Baku, que é outro aliado próximo do regime israelense. O Azerbaijão envia petróleo através da Turquia para Israel. Durante todo esse holocausto em Gaza, Turquia e Azerbaijão foram fundamentais no apoio ao regime militar israelense, por meio do comércio, mas mais importante ainda, pelo combustível que enviaram para Israel. Então ele tem mantido contato com o regime israelense. Ele tem tentado cortejar o regime israelense. Mas o que aconteceu foi que houve um acordo para que as tropas de Al-Julani se deslocassem para Suaida e para o sul da Síria. Porém, em relação ao regime israelense, existem 2 visões. Uma é que o regime israelense percebeu que eles estavam trazendo armas pesadas, o que não fazia parte do acordo, então começaram a atacar. Depois, há uma segunda visão de que o regime israelense usou isso como desculpa, dizendo que eles trouxeram armas pesadas, mas que na verdade já pretendiam atacar de qualquer forma. Eu tendo a acreditar na segunda versão, que o regime israelense queria reduzir o poder de Al-Julani e que eles querem manter a Síria enfraquecida. E eles também estão tentando conquistar, o objetivo deles é colocar os drusos em uma posição em que sintam que não tem a quem recorrer além de Israel. O objetivo israelense sempre foi fragmentar a Síria e transformá-la em uma Síria balcanizada. A Turquia, por outro lado, e Erdogan em particular, porque não quero dizer Turquia como um todo, já que a Turquia é um país com uma população enorme e opiniões muito diferentes sobre diversos assuntos, até mesmo dentro do próprio partido do Erdogan. Muitas pessoas que conheço e contra o que ele faz. A Turquia, por outro lado, não tem a intenção de prejudicar Israel. A Turquia faz comércio com Israel. Eles têm relações comerciais, têm relações de negócios. Da última vez que estive no aeroporto de Istambul, havia voos diretos, voos da Turkish Airways, para o regime israelense. Eles fazem comércio, fazem negócios, eles têm laços diplomáticos e, claro, exportam petróleo ou transportam petróleo, o que é ainda mais importante. Outro ponto importante foi que quando as forças armadas do Iêmen bloquearam o Mar Vermelho, alguns dos produtos de que os israelenses precisavam, e aos quais não tinham acesso, passaram por portos egípcios e outros vieram da Turquia. Então eles ajudaram a substituir aquelas coisas de que precisavam e não conseguiam acessar pelo Mar Vermelho. A Turquia, o que ela quer, ou melhor, o que Erdogan quer, é ter sua própria esfera de influência. Ele quer ter uma espécie de mini-império otomano. Então ele quer ter uma esfera de influência na Síria, no Iraque e no Cáucaso. E vimos como ele tentou fazer isso. Ele tem um grande número de bases no norte do Iraque. O ISIS e a Al-Qaeda são afiliados, eles têm basicamente controlam deles. Eles foi also cray, né? Na verdade, Serena Shim, a jornalista, foi morta ou assassinada na fronteira entre a Turquia e a Síria, quando expôs o fato de que caminhões da Organização Mundial de Alimentos estavam sendo usados pela inteligência turca para enviar tropas e armas para dentro
da Síria. Então a inteligência turca disse que ela era uma espiã. Ela imediatamente naquele dia disse ao vivo na TV: eles disseram que sou uma espiã e não sou. Estou apenas relatando a verdade. E então, quando estava indo embora, um carro a atropelou e a matou. Sabe, coincidência. Então, Turquia e Israel têm ambições expansionistas paralelas, ou Erdogan e Israel têm ambições expansionistas paralelas. A Turquia quer influência no norte da Síria, no norte do Iraque e no Cáucaso. E Israel, é claro, quer o sul da Síria e partes do Líbano. E, obviamente, poderia ir tão longe quanto o projeto da Grande Israel hipoteticamente deseja. Portanto, existem pontos de atrito entre Turquia e Israel, mas a Turquia definitivamente não quer se envolver em problemas, ou Erdogan não quer se envolver em nenhum problema sério com o regime israelense. E é por isso que ele não fez nada pela Síria, apesar do fato de que os israelenses têm massacrado pessoas. Mas o que Erdogan e o Qatar fizeram foi criar essa cultura takfiri, essa ideologia takfiri. Eles espalham essa ideologia takfiri depois que os sauditas e outros meio que se distanciaram dela por seus próprios motivos. E isso está ajudando os israelenses a destruir a Síria, porque o ódio que eles criaram entre muitas pessoas na Síria contra as minorias, contra os curdos, os alauítas, os drusos, os cristãos, os xiitas, os sufis, sunitas seculares, contribuiu muito para o que estamos vendo. Os crimes que estão sendo cometidos no sul da Síria pelas forças de Al-Julani e esses grupos apoiados por Israel são revoltantes. Mas eles realmente têm origem nessa cultura takfiri derivada do salafismo e do wahhabismo, que criou esse ódio onde tanto as forças do ISIS quanto da Al-Qaeda e muitos desses seguidores de Julani chegam à conclusão de que podem massacrar mulheres e crianças e ainda comemorar ao mesmo tempo. O ISIS e a Al-Qaeda podem tomar mulheres como escravas sexuais de bairros alauítas e assim por diante. Então a situação na Síria é muito complicada, é muito triste. E, curiosamente, Al-Shara ou Al-Julani, em seu discurso, disse: queremos devolver à Síria sua grandeza. Bem, esse país, a Síria, o próprio país, não é um país muito antigo. Ele basicamente está insinuando que antes da Guerra Suja era um lugar muito melhor do que depois que ele e seu grupo o destruíram. Bem, quando Assad foi deposto, eu estava argumentando que talvez a base para essa parceria entre israelenses, turcos, americanos, europeus e diferentes estados do Golfo chegasse ao fim por causa dos diferentes objetivos para a Síria pós-Assad. E eu acho que é isso, como você mencionou. A Turquia gostaria de ver uma Síria mais unificada dentro de suas atuais fronteiras territoriais, que então funcionaria como um vassalo da Turquia. Enquanto, como você disse, Israel gostaria de ver uma Síria mais dividida, uma Síria balcanizada, onde Israel também pudesse abocanhar um pouco de território, estabelecer alguns protetorados dentro do que costumava ser a Síria. Parece, no entanto, que os Estados Unidos querem conciliar alguns desses objetivos diferentes. Quando Israel está bombardeando as novas autoridades na Síria, Washington sugere que isso foi um mal-entendido, o que é uma maneira interessante de enquadrar o ataque. Mas também, agora os israelenses vão usar a comunidade drusa como pretexto para algum tipo de missão humanitária, por assim dizer, para estabelecer um protetorado ou até mesmo uma possível futura anexação. Isso parece, novamente, um instrumento para a divisão da Síria. Mas isso também cria algumas tensões com os objetivos da União Europeia, ao que parece, porque quando Al-Julani estava massacrando ou ainda está massacrando alauítas, a primeira coisa que a UERI fez foi sugerir que os alauítas haviam provocado isso, fornecendo assim cobertura política para o massacre. Agora, se Israel diz que precisa entrar, como está fazendo com suas forças, para ajudar a comunidade drusa,
Isso dificulta muito para os europeus e americanos sugerirem que al-Julani é esse ex-líder terrorista reformado que agora se importa com toda a Síria. Então, parece que as linhas divisórias serão muito difíceis de ignorar. Até que ponto é possível que isso se transforme em tensões mais abertas agora que Israel está bombardeando a Síria? Em que momento os turcos começariam a reagir ou intervir contra Israel? Ou então os Estados Unidos teriam que agir contra a Turquia? Você vê isso como algo que está começando ou possivelmente começando a se desenrolar? Você vê algum cenário futuro provável aqui? Do you see any likely future scenario here? Well, a couple of things first. One is that the Israelis Bem, obviously algumas care about coisas. the Druze. Primeiro, os israelenses obviamente não se importam com os drusos. Existem drusos em Israel que, na verdade, fizeram parte das forças de ocupação. Alguns deles até estiveram envolvidos em grandes atrocidades, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. Mas parte da população drusa dentro do território israelense, sob o regime israelense, tem simpatia pelos estados vizinhos e pelos palestinos. Eles não se consideram parte desse projeto sionista. Mas, se o regime israelense realmente se importasse com os drusos na Síria, não estaria apoiando al-Julani e tanto a Al-Qaeda quanto o ISIS na Síria. And both Al-Qaeda and ISIS in Syria. Because the most sectarian, the most Porque os mais sectários, os mais brutais, na verdade, al-Julani é muito parecido com Netanyahu e seu grupo é muito parecido com os sionistas, porque são supremacistas, consideram os outros como sub-humanos, acham que podem matar quem quiserem. E através dessa ideologia, essa ideologia takfiri, que infelizmente tem grande influência em toda a região e além, em diferentes graus, existem diferentes graus de sectarismo. Há o sectarismo sutil, que é disseminado oficialmente e por meio de veículos como a Al Jazeera e outros veículos conhecidos do Catar, ou outros veículos afiliados ao Erdogan. E muitos desses veículos na Turquia, que são controlados pelo governo turco, são financiados pelo Catar. E essa é outra história. Então esse sectarismo sutil existe em alguns níveis, e quando você aprofunda, ele se torna muito mais extremo e muito mais parecido com o sionismo, também na forma como se comportam. Já vimos isso. E então, para justificar o que fazem, eles projetam, assim como os sionistas projetam tudo nos palestinos ou no Hezbollah, eles também projetam isso sobre as minorias e outros que não aderem à ideologia do ISIS e da Al-Qaeda. Mas de qualquer forma, se Israel realmente se importasse com os drusos, não estaria apoiando o ISIS e a Al-Qaeda ao lado das colinas de Golã ocupadas pela Síria desde 2011 e 2012 e assim por diante. O segundo ponto é que o fato de os americanos terem dito que isso foi um mal-entendido faz alusão ao que eu estava dizendo antes, que havia um acordo para que al-Julani enviasse suas tropas para o sul. Mas os israelenses estavam dizendo que eles estavam trazendo armas pesadas, e isso não fazia parte do acordo. Eu não acredito nisso. Acho que o regime israelense pretendia deixar essas pessoas entrarem e depois destruí-las. Então, a coordenação com a qual os turcos ajudaram, esse relacionamento que o governo turco ajudou a criar entre al-Julani e Netanyahu, acho que o plano de Netanyahu era atacar essas pessoas. Ou se inicialmente não era atacar, então ele foi convencido por seus parceiros de coalizão a fazê-lo. E ele fez isso. E então há um terceiro elemento. Ou seja, pessoalmente acho que isso foi um grande erro do regime israelense, porque bombardear outra capital sem provocação, neste caso bombardear o Ministério da Defesa, e as pessoas viram isso acontecer ao vivo, só mostra ao mundo que o regime israelense é o regime fora da lei e desonesto que realmente é. Isso reforça ainda mais essa imagem. Não acho que isso seja bom para o regime. E mostra que países como a Turquia, que nunca fizeram nada para prejudicar Israel, e o ISIS e a Al-Qaeda, que nunca prejudicaram Israel e sempre foram amigáveis com os israelenses, nunca serão tratados de forma diferente da verdadeira resistência. The real resistance. The Israeli regime
O regime israelense não vai, e claro, as forças que o apoiam no Ocidente, eles nunca vão permitir que alguém tenha qualquer senso de segurança nessa região, se isso não estiver totalmente alinhado com os interesses do regime israelense. Então, não importa o que aconteça, quero dizer, a Turquia, sob Erdogan, realmente fez grandes favores para Netanyahu. Porque, por exemplo, se a Turquia tivesse rompido relações com o regime israelense, isso teria ajudado a criar um incentivo para outros, ou fortalecido a vontade de outros, de também boicotar Israel, ou cortar ou diminuir relações. Mas quando a Turquia continua fazendo negócios normalmente, exportando mercadorias, exportando combustível, como se pode esperar que países africanos, latino-americanos ou asiáticos tomem qualquer atitude contra o regime? Quando os Emirados fazem negócios como de costume, quero dizer, esses países desempenharam um papel enorme em fortalecer a posição de Netanyahu nos últimos 21 meses. Mas apesar disso, e apesar do fato de que o ISIS e a Al-Qaeda nunca atacaram Israel, eles atacaram a Rússia, atacaram o Irã, atacaram a Síria, atacaram o Iraque, mas nunca atacaram Israel. E raramente no Ocidente eles atacaram qualquer outro, mas esses provavelmente eram elementos dissidentes. Mas, de qualquer forma, eles nunca atacaram Israel. Ou se não eram elementos dissidentes, ainda assim nunca atacaram Israel. Mas em todo caso, o regime israelense não se beneficiou em nada, porque mostrou ser dissidente, mas também mostrou que a Turquia e Abu Muhammad al-Julani não serão tratados de forma diferente. Mas eu não acredito que, sob Erdogan, a Turquia tenha qualquer incentivo para entrar em um conflito direto com o regime israelense, porque a prioridade da Turquia sob Erdogan nunca foi a Palestina, nunca foi a questão palestina. Para a Turquia, para Erdogan, o objetivo é expandir e se tornar mais otomano. E é por isso que ele e Netanyahu têm interesses semelhantes, que é enfraquecer a resistência. Então, destruir a Síria, enfraquecer o Hezbollah, tudo isso é bom para Erdogan. Enfraquecer o Iêmen, isso também é bom para o Iêmen. Erdogan tem apoiado forças que são contrárias ao Ansarullah e ao governo iemenita. O único lugar onde Erdogan teve um papel de apoio foi com o Hamas. Mas ele nunca forneceu munição a eles, nem ajudou a construir a infraestrutura militar que possuem. Enquanto falamos, o Irã continua apoiando o Hamas e a Jihad Islâmica. Em Gaza, a pessoa que estava no comando era um dos que foram mortos pelos israelenses, o general Izz ad-Din. Mas é claro, ele já foi substituído por outra pessoa que está fazendo o mesmo. Mas o ponto é que a Turquia, sob Erdogan, concede bolsas de estudo para palestinos, dá espaço para o Hamas ter escritórios lá, mas não faz nada contra Israel. E não tenho dúvidas de que no caso do Catar, por exemplo, se os americanos dissessem ao Catar para fechar a Al Jazeera, eles fechariam. Quero dizer, o Catar é onde está baseada a CENTCOM, e a base da CENTCOM é financiada pelo Catar. Então não vejo um cenário em que os israelenses ou Erdogan vão entrar em conflito direto com o regime israelense. Existem diferenças de interesse, mas sempre houve muito interesse mútuo. E você sabe, no fim das contas, se alguém realmente disser não, não é assim, essa pessoa precisa responder: por que tivemos voos diretos durante este holocausto entre Istambul e Tel Aviv? O fluxo de petróleo continuou, o comércio continuou. Está claro como o dia que, e claro, ambos fizeram parte daquele projeto Timber Sycamore, que se tornou algo muito grande. Está claro como o dia que o governo turco, sob Erdogan, está muito alinhado com o campo da OTAN. E ele não vai fazer nada que crie uma verdadeira cisão entre os Estados Unidos e a Turquia, como nunca fez no passado. Sempre que ele tomou algumas pequenas atitudes, os Estados Unidos o puniram e ele recuou. Mas os interesses dele, os interesses de Netanyahu e Erdogan, são em grande parte paralelos. Então há certos pontos de conflito.
Mas não há dúvida de que, se a situação apertar nessas áreas, o Ocidente vai apoiar Israel, não a Turquia. E Erdogan não vai enfrentar Israel nessas questões. Portanto, eu acho que ele vai continuar sendo muito cauteloso e vai preservar seus laços com Netanyahu. Well, my last question is just Bem, minha última pergunta é sobre Julani e Israel. Por quanto tempo isso pode continuar? Porque, novamente, como você disse, Israel bombardeia a Síria, a capital. E a primeira resposta dele, segundo relatos, é tentar tranquilizar Israel de que, enquanto estão sendo bombardeados, seus únicos inimigos são o Irã e o Hezbollah. Em algum momento, ele deve reconhecer que Israel não apoia que ele governe uma Síria forte e unificada. E se ele não responder a essa realidade, de que Israel quer o país enfraquecido e dividido, em algum momento ele vai perder o controle sobre seus homens. Quero dizer, quanto castigo eles podem aguentar antes de começarem a reavaliar sua lealdade aparentemente inabalável a Israel? Você vê alguma coisa nesse sentido? Loyalty to Israel. Do you see anything here? Glenn, a number of things have happened over the last Glenn, few days. você sabe, várias coisas aconteceram nos últimos dias que acho interessantes no Irã e no Líbano. E quero responder a você primeiro passando por esses dois casos. No Irã, sempre existiu esse grupo que diz: se fizéssemos um acordo com os americanos, e veja a Síria, é isso que eles vêm dizendo há meses, olhe para a Síria. Agora que fizeram um acordo, agora que derrubaram, quero dizer, é a Al-Qaeda e o ISIS, pessoas realmente horríveis, o pior do pior, muito semelhantes aos próprios sionistas. Se eles pudessem nos pegar, cortariam nossas cabeças. Mas eles fizeram um acordo com o Ocidente e as sanções foram removidas. Então, talvez se fizéssemos um acordo com o Ocidente, as sanções também seriam removidas. Essa tem sido uma narrativa que vem acontecendo desde a queda do governo sírio anterior. As pessoas olham para a TV e veem que fazer um acordo não é suficiente. Eles ainda vão atrás de você. Dá para perceber, sabe, o Julani tem raspado a barba, usado gravata, feito acordos com o diabo, indo de um lugar para outro e dizendo aos israelenses: somos amigos e nossos inimigos são os mesmos inimigos. E ainda assim eles o bombardeiam. Eles ainda bombardeiam o povo dele. Eles ainda bombardeiam as pessoas que eles mesmos têm financiado e apoiado. Não dá para fazer acordo com o regime israelense. Isso reforçou a posição do Ayatollah Khamenei e de todos aqueles que vêm dizendo que, com os Estados Unidos, o regime israelense e o Ocidente coletivo, não dá para negociar com eles. No Líbano, isso fortaleceu o Hezbollah, porque mais pessoas, muitas das pessoas que diziam, e eu sei disso porque estive conversando com pessoas no Líbano nos últimos dias, muitas pessoas que antes diziam que o Hezbollah precisava entregar suas armas, agora estão dizendo que precisamos dessas armas. Precisamos delas, porque você sabe, tem o Julani massacrando os drusos e os israelenses bombardeando Damasco sem provocação. Então, se a resistência for desarmada no Líbano, não haverá nada para nos proteger dos salafistas takfiris ou dos sionistas genocidas. E isso fortaleceu a resistência no Líbano, entre os drusos, entre os sunitas moderados, porque lembre-se, os salafistas e o wahhabismo, como eu disse antes, são novidades na região. Eles só entraram em cena desde... Bem, tudo realmente começou no Afeganistão, quando os americanos começaram a usar a Arábia Saudita e os Emirados naquela época para financiar os extremistas para lutar contra a União Soviética, mas também para conter a revolução no Irã. A revolução no Irã era anti-imperialista, exigindo que os americanos deixassem a região, anticolonialista. E então eles começaram a financiar esses grupos da Al-Qaeda para criar ódio contra os xiitas. Então era como se tivesse um duplo propósito. Mas os primeiros livros que foram publicados, livros takfiri, que estavam sendo ensinados em escolas e madrasais para crianças afegãs e crianças em partes do Paquistão, foram publicados nos Estados Unidos pela University of Nebraska Omaha Press. Nebraska Omaha University Press.
Isso ensinou uma lição para muitas pessoas no Líbano e no Irã, e você sabe, uma lição adicional. Mas também na Síria, a situação vai se tornar complicada porque os takfiris estão criando esse ódio em massa e tentando doutrinar esse ódio entre crianças e jovens na Síria, assim como os sionistas fazem com as crianças judias em Israel. Eles criam ódio, sabe, para que sejam doutrinados desde a infância, o que os salafistas e os wahhabitas estão fazendo. Mas no Líbano, muitos sunitas moderados são sunitas tradicionais. Eles não acreditam nisso e têm medo disso. E os cristãos também. Assim, isso fortalece o argumento da resistência no Líbano para manter suas armas contra o regime israelense, para proteger o país do regime israelense e dessas forças salafistas wahhabitas que têm sido controladas pela OTAN há décadas. Dentro da Síria, isso vai criar problemas para essas forças que o Ocidente tem apoiado. Porque, por um lado, eles são intolerantes, mas, por outro, são subordinados. Mas eles não estão colhendo os benefícios dessa subordinação. Então, há esse grande problema crescendo. Eles estão massacrando minorias. Estão massacrando sunitas moderados, sunitas sufis. Estão fazendo escravas sexuais de minorias, especialmente dos alauítas. Mas estão sendo bombardeados e não estão respondendo. Eles não vão atacar os israelenses. Eles vão atacar os judeus. Novamente, os israelenses estão tentando fazer com que os judeus se voltem para o regime israelense. E isso é muito perigoso. A balcanização da Síria é exatamente o que o regime israelense quer. E é por isso que, sob nenhuma circunstância, ela deve ser balcanizada. Quero dizer, esse é um dos motivos. O outro motivo é que a Síria é a Síria. As pessoas devem viver juntas. Mas eu acho que isso não vai acabar bem para o regime israelense. Eu defendo isso desde o início, como você sabe, que esses 21 meses têm sido uma catástrofe atrás da outra para Israel. Eles destruíram grande parte da nossa região. Eles destruíram país após país. Eles realizaram o Holocausto. Eles estão massacrando pessoas no Irã, Síria, Líbano e em outros lugares. Mas eu acho que tudo isso é catastrófico para o regime israelense. E o fato é, na minha opinião, por causa da estupidez dos israelenses, e aqui alguns podem discordar, mas eu acho que se Israel não tivesse feito o que fez nos últimos 21 meses, toda essa questão do Epstein, que agora está ganhando força nos Estados Unidos, não teria tomado essa proporção. A questão do Mossad, quero dizer, seria um assunto, mas não como está agora. Quando tantas pessoas nos Estados Unidos estão se voltando contra Israel e vendo que eles estão simplesmente bombardeando Damasco, sem provocação e cometendo esse genocídio. E ao mesmo tempo, esse lixo, Epstein, e seus amigos e aliados estão cooperando com esse regime e realizando uma grande corrupção nos Estados Unidos, capturando a ordem política por meio dos doadores e de outros que estavam envolvidos com Epstein, e talvez com outros Epsteins. Não tenho dúvida de que existem muitos outros Epsteins por aí, ocupados com seu trabalho. Quero dizer, as meninas que foram entregues ao Epstein também foram entregues a outras pessoas, e tenho certeza de que isso continua. Mas de qualquer forma, acho que o que Netanyahu está fazendo, ele e sua coalizão, é tornar o regime israelense ainda mais odiado. E acho que eles estão legitimando, ou melhor dizendo, reforçando a resistência e dizendo ao mundo que a resistência estava certa. É preciso pegar em armas contra o regime israelense. Você nunca pode confiar nisso. Eles nunca vão deixar você viver. Não importa o quanto você os ajude a matar seus inimigos ou a minar a resistência. Ainda assim, eles não vão tratá-lo como um ser humano. E, portanto, no fim das contas, o que eu acho é que o que vai acontecer na Síria é que as pessoas vão dizer, bem, Irã, Hezbollah, eles estavam certos. A resistência estava certa. O que aconteceu com a Síria nos últimos 15 anos só piorou as coisas para nós. E não seremos protegidos, porque os israelenses nunca vão nos tratar como iguais. Então acho que isso não vai funcionar bem para Israel de forma alguma. Não estou dizendo que Abu Muhammad al-Julani será minado amanhã.
I'm not saying that Jolani is going to be undermined tomorrow. I'm not saying that these Takfiri monsters, especially those. Não estou dizendo que esses monstros Takfiris, especialmente aqueles da Ásia Central, da China e de outros lugares, realmente terríveis, como o pior do pior entre eles, milhares de pessoas, que você sabe, o plano é mantê-los como ferramentas para a OTAN mais tarde, quando quiserem minar a Ásia e o crescimento asiático. Mas acho que isso não vai acabar bem. Isso não é uma boa notícia para eles. E então, enquanto o regime israelense está, e acho que um dos motivos pelos quais Netanyahu pode estar fazendo isso agora é que há uma possibilidade de cessar fogo em Gaza, e isso pode ajudá-lo a parecer forte. E você sabe que o julgamento dele foi adiado novamente. Toda vez que o julgamento se aproxima, há algum tipo de guerra sendo travada. Então acho que talvez isso possa ajudá-lo a conseguir o cessar-fogo e preservar sua coalizão ao mesmo tempo. Mas não acho que seja o fim da agressão de Netanyahu. That's a fascinating point, though. Esse é um ponto fascinante, de fato. Como Israel pode estar, e os Estados Unidos também, afastando possíveis aliados na região, à medida que a possibilidade de uma parceria realmente confiável desaparece. E como você disse, isso provavelmente se aplica também à oposição no Irã. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Isso é, como sempre, muito interessante. Então, obrigado. Muito obrigado por me receber. É sempre um prazer participar do seu programa e se ver em breve. See you soon.